No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Bom, estamos retransmitindo pelo TH+, Ribeirão Preto e região. A nossa conversa aqui estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, estará no TH+, no Correio do Papagaio e em outros portais por aí. São mais de 20 portais, mais ou menos. Eu estou aqui com o Dr. Ailton Takishima. Ele é cirurgião plástico. Nós vamos ouvir um pouco da vida dele. Apesar que eu conheço bem o Ailton. Conheço o Ailton acho que uns 20 anos já. E eu também vou ser testemunho aqui de falar algumas coisas que eu assisti do Ailton que ele não gosta muito de falar. Bom, Ailton, como começou para ser médico? Primeira coisa que você viu. Aliás, eu quero registrar uma coisa que eu falei para um desembargador ontem. O Ailton tem uma facilidade, né? Eu aprendi isso com uma japonesa, né? Ela falou assim, que os japoneses enxergam mais que a gente, porque eles ficam focando com o olho o tempo todo. Então, como é que começou a medicina para você? De garoto, como é que foi isso? Zaca, eu desde criança, quando eu assistia filmes, assim, tinha aquele brilho, né, de ver o médico ali na televisão, num filme que seja, alguma coisa assim. Mas só que eu via médico só como cirurgião, eu não via médico como clínico. E aí foi passando os anos, eu me preparando, no meu colegial, que a gente naquela época tinha o primeiro, segundo, terceiro colegial. Na minha época também. E na minha escola tinha profissionalizante. E uma que era uma área técnica? Tá. E uma das opções era auxiliar de enfermagem. Falei, deixa eu fazer esse negócio porque eu vou ter a opção da experiência, né? Se for legal, eu continuo, se não, também eu já vejo se não é algo que eu queira fazer. E aí fui para enfermagem, a gente começou a fazer o estágio, fui para o hospital, e realmente eu gostava daquilo, daquele ambiente hospitalar, conviver com o paciente, conviver com outros médicos, Mas como enfermagem. é que você, porque ser médico, que você gostou, que era era um instinto seu, e o seu pai catava tomate? Vamos falar um pouco da família também, né? Tá. O que ele fazia no Paraná? Meu pai, na verdade, ele tinha uma empresa que era uma sorveteria, que fabricava gelo e sorvete para a região. E aí? E isso perpetuou até quando meu pai morreu, depois a gente continuou ainda, eu parei, na verdade, quando eu fui para a faculdade. Mas como eu te falei, desde quando eu era criança, que eu via na TV, eu via a imagem do médico, aquilo brilhava para mim. E eu fiquei com aquilo, eu vou ser médico, né? E a ideia era ser médico. E acho que alavancou um pouco mais, porque eu via que meu pai tinha orgulho quando eu falava que queria ser médico. E eu não sei pra você, mas acho que na nossa época a gente tinha essa coisa com os pais, né? De fazer que os pais se orgulhassem da gente na Agora, escola. você de verdade, eu sou testemunha, você é um paradigma com os seus pais. Eu não conheci seu pai, mas eu conheci sua mãe, né? Sim. E depois nós vamos contar a história da França. Vai aí. E aí eu cresci com isso, com vontade de ser médico. E aí meu pai faleceu.
Em nenhum momento aquilo para mim foi assim, agora não posso mais. A gente ainda tinha empresa, nós continuamos com a empresa, continuamos tocando a empresa. E foi até um determinado momento, um dos meus irmãos, meu irmão mais velho, estava fazendo direito, se formou. O outro queria fazer engenharia e a coisa começou a se perder um pouquinho e optou-se por não ter mais a empresa e cada um começar a se direcionar. Fui fazer cursinho, não passei no primeiro vestibular. Aí isso foram 6 meses, aí fiquei mais um ano, falei, não vou fazer com 6 meses, vou preparar um ano inteiro. E aí eu fui, e aí passei no vestibular. Aí fui pra faculdade, a gente estava com bastante dificuldade na época, a gente tinha encerrado a empresa, meu pai também tinha falecido. E aí a irmã do meu pai, quando viu que eu passei, falou, olha, pode deixar que eu te garanto na faculdade. Eu quero que você conte essa história que é brilhante, que teve também um irmão seu que também foi pro Japão, trabalhou para te ajudar, ou não? Ou eu tô falando Foi bobagem? antes, ele Isso me foi ajudou antes? Antes? antes. É, quando eu passei passei em Vassouras, no Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo meu, João Roberto, que é de Santa Rita do Passa Quatro, ele chegou até a ser prefeito, ele também se formou em medicina em Vassouras. Sim. E aí passei em Vassouras, eu fui para Vassouras. Só que a vontade minha era meio cega. Eu não enxergava a dificuldade que eu tinha para ir para a faculdade. Mas fui. Aí quando eu estava já na faculdade, nas primeiras semanas da universidade, aí começou a cair a ficha. Eu falei, puta, eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro para aquilo. E aí a coisa começa a crescer dentro da cabeça da gente. Aí minha ideia foi, no carnaval, eu voltar para minha casa, em Maringá, que eu sou do Paraná, trancar a faculdade e preparar, nesses 2 anos que eu podia deixar trancada a faculdade, poder voltar para a faculdade. Então fui para lá com a ideia disso e avisei meu irmão, falou, tô indo embora, vou ficar aí e tranco a faculdade aqui. Aí meu irmão falou assim, não, não tranca a faculdade, vem para cá, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Aí na volta, porque sempre que eu tramito em algum lugar, eu passo em São Paulo, que minha tia, a irmã do meu pai, que é mais velha, né? Eu passo, fico na casa dela e a gente tem um vínculo muito forte desde eu criança. Isso até hoje? Não, já faleceu. Minha tia faleceu Faleceu. faz um tempo. Tá. E aí quando eu passei na casa dela, que eu ia ficar lá para depois pegar o ônibus para ir para Maringá, aí ela viu que eu tinha passado de verdade na faculdade, ela falou assim, olha, eu sei da situação, que teu pai faleceu, e o japonês tem essa coisa de o mais velho é responsável pelos Ajudar. outros. É. E ela falou, fica tranquilo que eu vou garantir a sua faculdade, seus livros e seus equipamentos. Falei, bom, agora depende muito de mim também, né? E aí você me perguntou do meu irmão. Meu irmão trabalhava com outro meu irmão que eles tinham um restaurante, e esse outro meu irmão foi para trabalhar para ele também com o intuito de poder me ajudar. A história do Japão veio depois, quando eu já estava formado, na verdade, ou me formando. Tá. E aí fui para Maringá, conversei com meus irmãos, expliquei a situação, e aí eu voltei. Mas eu sempre fui muito proativo nas coisas, e aí eu voltei já com a intenção também de trabalhar. E aí, o que que eu fiz? Eu já tinha feito amizade com o pessoal lá, aí eu comecei a dar aula de inglês para iniciantes e crianças, que meu inglês não era assim, né, tão excelente, mas dava para dar aula Mas para isso, iniciantes. isso já é um perfil interessante para quem é um médico fala inglês, é primordial, né? É. Isso me surpreendeu quando eu te conheci, né? Aliás, eu Aí, viajo às vezes, ó, quem segura a bronca. aí eu sabia fazer silk screen, que são aquelas estampas de camiseta, levei material que eu tinha, comprei mais alguma coisa que eu precisava, e comecei a fazer estamparia para a faculdade, para o DA da faculdade, para a banca lá de revistas e livros. E aí teve uma empresa que também naquela época fazia umas mochilas emborrachadas e comecei a fazer material para eles também. Caramba, hein? Então o primeiro ano foi fazendo isso aí, dando aula de inglês e fazendo a parte de silk screen, as estamparias. A estamparia que eu deixava na livraria para vender, a minha negociação com ele era o seguinte: eu não vou tirar esse dinheiro, você vai me dar tudo em livro. Então, dependendo do crédito que eu tinha, eu pegava os livros que eu precisava na banca. E aí tocamos esse ano inteiro. Quando foi no final do ano, a gente tem a opção de fazer um teste para ser monitor da faculdade. Aí fiz teste para monitoria de anatomia, passei no teste, aí eu comecei a dar aula de anatomia para os calouros que iam chegando. Eu tinha que dar 5 aulas por semana. Tinha que secar essas peças e preparar todo o material da aula e tudo mais. Só que isso me dava 40% de desconto na faculdade. Já repassei para minha tia também, falei, ó, a partir de hoje, menos 40% para pagar. E aí fui desse jeito. Nesse segundo ano, naquela época permitia médicos, assim, estudantes participarem das coisas nos hospitais e tudo mais. E eu comecei a dar plantão ajudando médico. Com isso eu fazia um salário também. E aí eu ia de final de semana e ajudava um pessoal que era ginecologista. E aí depois comecei a trabalhar em outros lugares, assim, sim. Meu final de semana era todo tomado com os plantões de acadêmico. Um dos lugares, inclusive, tinha aquele acordo com o CIE, né, o Centro Integrado Estudante Escola.
Então eu tinha carteira assinada, com saláriozinho, aquele negócio todo. Então assim, eu acabei compondo a maneira de eu poder ajudar a minha família e eu mesmo a fazer a faculdade. Então, assim, foi trabalhando mesmo para poder... Bom, dizem, né, que o japonês, quando você fala, o cara é japonês, já existe um estigma que ele tem uma certa habilidade no que ele faz. Sim. Todo mundo fala isso. Eu não sei se é verdadeiro isso que eu tô te falando, mas o japonês ele é crítico mesmo, né, nas coisas que ele faz. Ele é bem habilidoso e tal. Por que que nesse meio tempo você se especializou na cirurgia plástica? Porque quando eu tava... o nosso primeiro ano de medicina, a gente tem aula de anatomia. Né, anatomia no cadáver, né? E eu tava lá, a minha peça era um antebraço para dissecar. Então você abre a pele, a gordura, as veias, os nervos e vasos, tudo, e a musculatura, osso, tudo. E prepara essa peça para apresentar para os seus professores, para os seus avaliadores. E eu estava dissecando essa peça de antebraço e dois professores, eles eram assistentes do Dr. Pitangui no Rio de Janeiro e vinham só dar aula em Vassouras. E os dois Porque é do chegaram... lado, né? É, Do lado. dá 2 horas no máximo. É, perto do rio. E aí, os caras chegaram do meu lado assim, ó, começaram a olhar a peça, não sei o que e tal. Falou, cara, você tem mão pra cirurgia plástica, por que você não faz plástica, cara? Porque a peça tava tão bem dissecada, com todas essas veias aqui assim. Eu tava dissecando a primeira vez, falei, tem que preservar tudo, né? E o pessoal tirava, arrancava tudo aquilo e deixava só os músculos. Acho que a ideia que eles tinham era de mostrar só os músculos. E eu deixei a rede toda dos vasos, ele acomodava no meio da gordura de novo, que tinha um canalzinho dela e tal. Então, assim, didaticamente tava perfeita a peça. E aí eu comecei a pensar nisso. Falei, cara, se um assistente do Pitangui tá falando isso pra mim, provavelmente eu tenho, né, Habilidade. posso ter habilidade pra isso. É. E isso me incentivou a ser monitor da anatomia. E aí fui fazer anatomia. E aí malhar, estudar anatomia, dissecar peça, dissequei o corpo humano inteiro já. Porque quando você vai pra faculdade, você disseca uma peça, né? Ou no máximo 2, talvez. Eu dissequei o corpo humano inteiro, porque eu passei 4 anos na faculdade dando aula de anatomia. E toda semana eu tinha que dissecar uma peça nova pra poder dar aula. E essas peças iam ficando pros alunos estudarem depois. Agora, é possível um médico cirurgião plástico, porque hoje a gente vê muita questão da vaidade, né? Sim. E tem um negócio que diz o seguinte: o melhor negócio para se ganhar dinheiro é a vaidade, é vaidade. E o pior negócio, às vezes, também é a vaidade. Aham. Então, um pouco tem um limite aí. Mas o cirurgião, ele, não sei se você conhece algum, eu nunca ouvi falar, um cirurgião plástico que faça tudo. Tem? Ou você seria capaz de. Ah, não, hoje eu opero, faço o rosto, faço o peito, faço não sei o quê, barriga, faço. Mas isso eu não faço. Tudo 100% eu acho difícil, porque as difícil, pessoas tem vão que ter se a especialidade. especializando, as pessoas vão se O cara especializando. vai virando. A gente, teoricamente, aprende tudo. A gente, nesses 3 anos de cirurgia plástica, a gente aprende tudo. Um pouco de cada coisa, mas você não tem, por exemplo, você não faz tantas vezes a mesma cirurgia para dizer que você está apto 100% ou com habilidades extraordinárias para fazer aquilo, né? Por isso que na profissão do médico, todas existe uma especialidade. Sim. Cara, E aí existe a tal da afinidade, né? É. Quer dizer, o cirurgião tem uma afinidade, ele consegue operar melhor, com mais segurança, com mais resultados. Por exemplo, coisas corporais. Outros vão para face, né? Eu, depois dos 3 anos, eu ainda fiz quase 1 ano, deu 10 meses mais ou menos, de crânio facial. Eu fui acompanhar a doutora Vera Cardim, que é uma sumidade de crânio facial, e fiquei com ela mais um tempo, aprendendo um pouco mais para mexer com ossos da face, ver as síndromes que as crianças nascem, como que faz, como que resolve. Mas isso teria que ser uma coisa mais prolongada para eu falar assim, eu posso fazer esse tipo de cirurgia. Porque você tem cirurgia de crânio facial que você desmonta a face da pessoa. Você move o osso de lugar, você abre crânio. Então isso você precisa de mais tempo, não é com 1 ano que você resolve, que você aprende tudo isso aí. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que é meio polêmico, no sentido de que hoje, atualmente, eu sei que você faz rosto também, Sim. e que atualmente até li ontem um discurso sobre isso. Essa questão do bucomaxilo, dentista, parece que estão querendo fazer alguma coisa de cirurgia. O que você... Não é criando polêmica de falar, não pode e tal. Mas o que você acha disso, né? O que você pensa relacionado a isso? Você acha que se o cara tiver habilidade, papapá, ele pode entrar nesse segmento ou não? Como dentista? Eu acho assim, ó, as coisas foram definidas lá atrás. Tá tendo uma mudança, né? Essas mudanças, eu acho que Bom, elas tudo têm tá que mudando, até a comunicação principalmente. eu acho que essas mudanças, elas precisam ser melhor trabalhadas.
né? A gente tem sofrido muito com isso, porque as outras especialidades, dentro do que elas fazem, por exemplo, um oftalmo já está fazendo estética de oftalmologia, da parte de pálpebra, né? As bléfaras, essa coisa toda. Só que assim, eu acho que talvez seja uma questão até financeira, de busca, né, financeira, as pessoas começam a querer fazer mais coisa, começam a querer agregar mais coisas para Hoje, poder trabalhar. hoje tem muita empresa por trás disso tudo, Também tem de tudo isso. produto e tal, e que tem surtido resultado. Algumas empresas se posicionaram, nós vendemos isso só para médico, mas como começou aí outras especialidades querem fazer, começarem a fazer tudo mais, eles olham o financeiro, quer dizer, vamos vender aqui também, vamos vender ali também. Então, acho que tem muito a ver com essa coisa do financeiro. Mas eu acho que tem que ter treinamento, né? O que eu vejo que é um grande erro são os cursinhos de final de semana. Então, um curso de Botox, por exemplo, vai lá 2 dias, uma tarde, sei lá, tem N tipo de cursos. Vai lá, dali a pouco, de segunda-feira, tá todo mundo fazendo os procedimentos. A gente tem uma coisa na cirurgia plástica, você vê, a gente tem 3 anos de especialização, a gente já tem uma estrada aí, né? Aí você vai para um congresso, aí alguém resolve adaptar uma técnica, melhorar uma técnica, criar uma técnica, como acontece muitas vezes, vem técnicas sendo desenvolvidas. E a gente comenta que, assim, a chance de erro do cirurgião é muito grande depois de uma situação dessa, porque ele já quer fazer. Ele acabou de olhar, na verdade, e já quer fazer. Então isso tem que tomar muito cuidado. E aqui eu acho que acontece nos cursos. Você olha numa tela, às vezes nem tem o hands-on, que é essa coisa de você botar a mão e fazer. E se você teve o hands-on, você vai fazer um paciente. Então, a gente tem recebido muito problema de outras especialidades que fazem e acabam trazendo consequências para os pacientes. E aí quem vai resolver é a gente, porque é o plástico que acaba resolvendo. Porque o plástico teve treinamento para esse tipo de complicação, né, de pós com intercorrências, por exemplo. Mas assim, não sou eu que vou julgar se é certo ou não, pessoal, outras especialidades fazerem ou não, mas o que eu entendo é que cada um na sua área, né? Então não vou eu me meter na fisioterapia. Por exemplo, a gente. Aliás, você faz fisioterapia. Eu não posso, por exemplo, fazer dieta para o meu paciente. Não é da minha praia como médico que está fazendo dieta. Tem um nutricionista para isso, tem um nutrólogo. Então, se cada um se posicionar no que a sua faculdade ofereceu como especialização, como profissão, cara, mas assim, a estética virou uma febre. E aí todo mundo quer fazer um pouco de estética. É o que dá negócio hoje, né? Virou comercial, na Tem realidade. odonto que não faz mais nada de odontologia, só faz estética. Então, ou seja, ele não é odonto. Acaba virando, às vezes o cara tem essa habilidade e não estudou para aquilo e tal, e essas questões que a gente não vai entrar no mérito para discutir. Já apareceu alguma coisa para você ter que corrigir de alguém de alguém que fez com algum dentista? Já apareceu? Já. Volta e meia aparece. Alguma coisa assim. A gente vê muito em congresso também, porque o congresso eles trazem as complicações maiores para Você poder. acabou de fazer um agora no Rio de Janeiro, não foi? No Rio eu vou todo agosto, né? É. Todo agosto eu faço a jornada carioca lá. É. E lá aparece muita coisa, porque lá filtra, né? A intenção é realmente trazer problemas para mostrar solução também. Então lá é um lugar, nos congressos, nas jornadas, é um lugar que a gente vê muito essa coisa de complicação. E outra complicação muito grande também que o pessoal começou a se aventurar no corpo, não só a questão dessas coisas, pequenos procedimentos no rosto, é a injeção de produtos no corpo, né? Tem o famoso metacrilato aí, polimetilmetacrilato, que aquilo causa um processo inflamatório. Então, a gente tem visto assim processos inflamatórios muito grandes de glúteo, porque para você aumentar o glúteo, a injeção de produto é muito grande, é uma quantidade muito grande de produto para você colocar, e aí a reação inflamatória é muito maior. E aí quando você tira aquilo, você não tira um pedacinho do produto, você tem que tirar com a gordura, você tem que tirar todo aquele bloco que é inflamado, esperar um tempo aquilo se restabelecer e depois colocar uma prótese, poder reparar o dano do problema. Mas você tira placas desse tamanho de gordura com Foi engraçado, produto, né? que É uma plástico, coisa né? óbvia, né? O corpo começa a brigar contra ele mesmo, né? De um corpo estranho lá dentro. Sim, ele quer expulsar aquilo de alguma forma. Então O existe que uma reação. funciona hoje para você que você coloque no rosto, se você não tenha problema que é mais utilizado para um preenchimento, alguma coisa assim? Os preenchimentos eu gosto muito do ácido hialurônico. Ele já é consagrado desde que eu estava na especialização, já se falava em ácido hialurônico. Então assim, nós temos aí quase 30 anos de uso do produto. Quando muito, ele pode dar uma reaçãozinha inflamatória que fica um pouco vermelho no local. Isso quando ele é bem aplicado, né? Não no erro. Não vamos esquecer a história do erro. Tá. Cuidado com o exagero.
E mesmo se você exagerar, tem um produto que é como se fosse um catalisador, que ele consegue quebrar o ácido hialurônico, ele dissolve, aquilo acaba virando água e vai embora. Tá, fiz o procedimento, não gostei, apliquei a hialuronidase, em 2 dias no máximo vai dissolver, vai voltar a ser o que era, sem dano para o paciente. Né? Então, eu acho que assim, eu considero sendo o mais seguro de produto para se usar. Vamos falar um pouco dos seus filhos. Meus moleques. Depois a gente fala dos netos também, tá? Tá. Mas vamos falar o que. Você foi um cara agressivo, né? Seus filhos foram estudar na Rússia. Sim, Os dois estão formados em medicina lá. os meninos se Como é que formaram. é isso embaixo do gelo? Os meninos se formaram numa cidade chamada Kursk. E eles foram para lá numa época que a Rússia abriu essa coisa cultural. Intercâmbio, né? Esse intercâmbio cultural. Ah, Deixou professores dando aula em inglês, formou professores para dar aula em inglês. Então eles vão lá, começam o curso em inglês e até o 3º ano eles têm que estar falando russo. A própria faculdade dá o curso de russo para eles. E aí, a partir do 3º ano, eles começam a ir para o hospital e no hospital os pacientes não falam inglês. Essa é a questão. Então, para aula serve, mas para o dia a eles dia aprenderam ou serve. não? O russo? É. Sim, eles saem com diploma de russo lá. Saem com diploma de E, medicina e outro de russo. nenhum dos dois quis ficar lá, morando lá, não? Depois que se formou? Não, eles nunca questionaram isso pra mim, assim, pai, acho que, sabe, o que que você acha, pedir uma opinião, nada, porque assim, os valores pagos pra médico lá é muito pouco, né? É um país que não é muito fácil pra quem não é nativo, Entendi. porque eu fui algumas vezes pra lá em janeiro, peguei 29 graus negativos, Meu, eu que saía na medo. rua, eu queria voltar pra dentro de casa, entendeu? Por mais que você bota a roupa, a luva, Eu cachecol, nem tudo, imagino que seja isso. aí você põe uma máscara pra poder sair na rua, né? É. Os cílios, com aquele vapor que sai da respiração, começa a se ver umas pedrinhas de gelo, assim, fica congelando aqui. E aí? Mas a molecada, que nem você vê em filme, por exemplo, que tem muito nos Estados Unidos, em Harvard é assim, Uhum. que eles têm como é que chama? Onde ficam Alojamento, alojamento, tem um nome, né? a cidade universitária, né? A parte universitária. E aí é mais ou menos assim. Porque tem aquele filme do Pat Adams, que ele vai. E eles também estudam, ficam num prédio, 3 ou 4 anos no mesmo quarto tal, Sim. que é ligado à universidade. Lá tem um alojamento. Ele é uma rua, você sai do fundo da faculdade, atravessa a rua, já está na entrada do alojamento. É um alojamento muito sério. As cabines têm que ficar abertas. É compartilhada, né? Por Tá. 2 alunos. Tem que ficar aberta porque tem vistoria. Pra ver se não tem bebida, pra ver se não tem É, droga. porque essa É o idade, que a meu gente amigo. chamava de sargento, né? Tem a sargento que é uma senhora assim, que ela vai nos quartos, avalia e tudo mais. Ela devia Dos ser enganada, quartos, porque eu acho que os caras enganavam ela. aí tem que ter acesso, né? Você não é qualquer um que entra, só quem tem acesso para os alunos, né? E a parte de cozinha e lavanderia é compartilhada. Então o que que eu achei legal? Os meninos aprendem a compartilhar as coisas também. Viver Então eu pedi sozinho, para né? eles ficarem. A sobreviver, Sim. né, meu? Eu pedi para eles ficarem um tempo no alojamento para depois ver com quem eles queriam morar, com quem tinha afinidade, para depois arrumar um apartamento ou ir morar num outro lugar. Mas a intenção maior era que eles tivessem essa vivência, sabe? De aprender a dividir as coisas, aprender a dividir uma geladeira, aprender a ter os horários para cada um lavar sua roupa, porque tinha lá uma área comum, né? É como se fosse um pátiozinho no meio e os quartos em volta, né? E depois de um tempo, realmente eles ficaram um ano mais ou menos, aí arrumaram, se afinaram com alguém para dizer, ó, vamos morar junto. Com 2, com 3, aí fizeram a república deles. Mas essa questão do frio é complicado. A gente que chega lá, né, sai daqui no verão e chega lá no inverno, você não tem tempo do teu corpo para fazer uma adaptação, então você sente muito frio. Eles vão entrando no inverno, então o corpo vai adaptando um pouco mais frio, um pouco mais frio. Lógico que eles sentem frio, mas a roupa que eu usava para sair na rua e os meus filhos era completamente diferente. Bom, mas um idoso, como é que sobrevive numa... Eles têm que ter aquecimento. Lá o país, eles bancam, se você não tiver dinheiro para pagar aquecimento, o país banca, porque eles querem manter a vida. Eles prezam a vida. Meu, a coisa Se deve... tá atrasado com gás, não sei o que, energia, eles não estão nem aí, eles vão deixar você sobreviver, vão manter tua condição de vida. Aí, quando eu te conheci, até a gente foi num jantar há muito tempo atrás, acho que foi lá na Vila Madalena, não me lembro, olha como faz tempo isso. E tinha umas pessoas e tinha uma modelo também, que ela, inclusive, não sei se ela estava indo para algum país para modelar, que a gente fala, né? E eu não sei se também se tinha uma lei nova, né, que
Porque na época, eu sei que você participou, inclusive, como jurado até no Rio de Janeiro, a gente cobriu um tempo. Sim. Em Concurso de beleza, concurso de né? beleza, de Concurso de Miss, beleza, de né? De Miss, Miss. inclusive. Ou de E, avaliação da própria modelo mesmo, para selecionar então, modelo. e antigamente, eu não sei, aí você vai explicar, que eles não podiam mudar a estrutura do corpo. E hoje, e daquela época para cá, começou essa história que você poderia mudar a estrutura do corpo, fazer aquela composição, eu não sei como é que fala, mas trocar peito, põe peito, até para desfilar, isso aí você vai contar também. Aham, E você preparava as modelos para o mercado. sim. Quanto tempo foi isso? Ou isso está Até acontecendo? hoje, até hoje. Até hoje. Foi desde o meu primeiro ano de consultório até hoje. Eu tenho um caso, né, que a gente não vai citar nomes aqui, que é filho de um cara conhecido, Sim. que inclusive você operou, ou também operou com você, um cara super conhecido aí, da Copa do Mundo, a filha, operou com você umas 4 vezes, quer dizer, ela operava de acordo Com a necessidade. com a necessidade da roupa que ela ia vestir. É. Que coisa maluca, meu. Aí, mas chegou um ponto que eu falei, ó, chega. Agora eu não vou mexer mais e escolhe um tamanho de mama que você queira, que possa ser meio coringa. Porque não dá pra ficar toda hora tira e põe, porque Ah, porque o organismo... pega uma campanha de uma marca muito importante e a roupa tá justa demais. Mas tem que ser aquela roupa. Aí, quer dizer, tem que ficar mudando o corpo por causa daquilo. É complicado, né? Essa história de modelo começou com uma esteticista que eu conhecia, a Zuleika, que veio trabalhar comigo na parte de estética. Naquela época, inclusive, a estética era uma coisa assim que não era muito bem vista pelo cirurgião. Tava começando a ter uma história, um namorozinho ali. Meu chefe mesmo, assim, para ele não existia isso. Mas elas já faziam drenagem linfática, aquelas massagens, né, para ajudar a desinchar, aquela coisa toda. E a gente que tá chegando mais novo, você quer a novidade, né? Então você quer abraçar isso de alguma forma. E ela veio trabalhar comigo e começou a fazer os meus pós-operatórios. E começou a me apresentar umas pessoas que ela já tinha de um outro lugar que ela trabalhava, que eram scouters, que eram busca-talento, caça-talento. E aí um deles chegou para mim, que é Ming, falou: Ming, eu tô precisando operar 2 modelos que vão para fora. E ele trabalhava muito com internacional, ele viajava o mundo, ele era um scout viajando o mundo. Tipo assim, tá andando, bate um olho em alguém, pô, tem perfil, vamos conversar, pra ver se rola querer ser modelo. E assim foi. E essas 2 meninas, eu operei, elas foram para fora, realmente fizeram sucesso lá fora. E aí começou uma conversa entre eles, no meio deles e delas, e das próprias agências. E aí as agências começaram a me procurar também. Porque esse preparar modelo para o mercado era colocar a modelo numa condição fotográfica, principalmente fotográfica, que fosse agradável como beleza para as pessoas. Então chegou um momento que eu falava assim: hoje eu estou operando fotografia, porque às vezes você olha a pessoa e fala, "Pô, não tem nada para mexer", mas a hora que você vê a fotografia com luz, falta de maquiagem adequada, não sei o quê, começa a aparecer defeitos, por exemplo, ponto de nariz, nariz muito largo, que elas têm que ficar afinando com maquiagem, a própria falta de mama, porque a mulher, ela quer fazer lingerie, ela quer fazer biquíni. Então eram modelos que não trabalhavam com isso. Tinha que estar sempre com roupa que cobrisse tudo aquilo lá. Então a gente ajudou muito o modelo com isso, assim, de ir para o mercado e ter trabalho. Então isso foi muito legal também, que além do que eu fazia, que eu gostava, que era de cirurgia plástica, é ver o pessoal deslanchando na carreira. E aí você começa a ver capa de revista, vai para televisão. Esse trabalho inicial foi internacional, era mais modelo internacional, que era o pessoal que era descoberto aqui no Brasil e ia para fora por causa desses scouts, que eles trabalhavam mais com as agências de fora do que daqui. Mas aí as daqui também começaram, porque ela tem que ter uma agência mãe aqui. Então a agência acaba sabendo também que ela operou, que ela fez alguma coisa. E uma coisa que você comentou de que antigamente, né, não podia mexer e tudo mais, hoje ainda existe. Por exemplo, Nova York, França, Milão, eles não gostam de mulher que mulher faz. Tem que ser natural, eles natural. gostam do natural ainda. Então, isso para mim, na minha profissão, foi muito legal, porque eu tinha que fazer uma cirurgia com naturalidade. Eu não podia fazer com estigma de cirurgia plástica. Então, eu ganhei muito nos meus resultados com isso, porque eu fazia o mais natural possível, para não parecer que fez plástica. Então, até as mamas com prótese ia lá para fora, ninguém falava que estava com prótese nem nada. Elas trabalhavam, faziam todos os trabalhos e sem problema nenhum. Quando vem alguém operar, fazer uma consulta com você e que cabe uma cirurgia e tal, uma troca de mama, alguma coisa assim, você põe limites, não? Por exemplo, a pessoa não entende muito, né? E Sim. existem aqueles exageros, né? Sim. Você põe limite? Não, isso não dá para, isso vai ficar assim assado, não dá para colocar,
que vai atrapalhar aqui e acolá. E Sim. às vezes a pessoa quer colocar daquilo lá. Você interfere, não? Você é bem Então, profissional nisso? eu coloco limites. Eu já perdi paciente, inclusive, Por causa por causa disso, né? Eu tenho uma assinatura ali embaixo, né? A pessoa chegar e falar, foi o que fiz com o Dr. Ailton, sabe? Eu não quero que uma coisa que não ficou boa vá com o meu nome para frente. Então, a gente coloca os limites. Como que é mais fácil colocar limite? É fazer a pessoa entender quais os problemas que ela pode ter com esse exagero. E aí ela pode ter medo desses exageros e aí ela recua. Então, com esse tipo de conversa, eu sempre consigo mais resultado com os pacientes enxergarem o que pode ser bom ou não. E aí ela escolhe qual opção, né, que convém. Mas já aconteceu de perder totalmente o paciente Bom, o para outro problema é lugar. que nós vivemos num celeiro jurídico, né? Um que já aconteceu, não foi uma vez só, é o PMMA, que é o para injetar no bumbum e aumentar o bumbum. Eu não faço. E vem gente para E colocar. vem gente para colocar, eu falo E- que não e- faço, e- dou outras opções, não, esse eu não quero. E o que, na verdade, a gente sabe o que ele provoca, mas qual é o que ele cria no primeiro momento? Tudo Pra que você que põe a pessoa vê que, não, eu quero colocar porque eu vi que colocou e ficou assim assado, mas a gente sabe que depois vai dar problema. É. Ah, Tudo que acontece inicialmente é uma reação inflamatória, né? Você coloca um corpo estranho lá dentro, vem uma célula chamada macrófago, que ele vem como defesa, ele vai querer pegar aquilo, englobar aquilo e jogar fora de alguma forma. Só que a partícula ela é maior do que o tamanho da célula. A célula chega e não consegue abraçar aquilo, engolir aquilo lá. E aí fica uma briga ali entre eles. Então, imunologicamente, ocorre uma reação inflamatória ali para tentar tirar aquilo e não tira. E aquilo dura um certo tempo. Mas essas reações inflamatórias, elas podem ficar meio latentes e depois de alguns anos, ou por um trauma, né, levou uma pancada, caiu um tombo, ou teve uma infecção em algum lugar, uma infecção urinária, uma pneumonia. Esses germes, eles circulam no sistema linfático e na corrente sanguínea. E eles vão onde está esse produto. Eles vão onde está uma prótese de mama, por exemplo. Já tive casos de paciente que teve pneumonia, infectou a prótese, teve encapsulamento por causa de um germe que circulou no sangue. E foi parar perto dessa prótese. E continuou ali com um processo inflamatório e infeccioso. Então ele causa essas coisas inflamatórias. E nesse processo inflamatório existe um endurecimento, porque o corpo está brigando e botando cimento ali. E aquilo endurece. Então ficam umas placas endurecidas e com relevo. Então ela não fica mais uniforme igual era no começo, que era bonitinho. Aí você vai olhar no glúteo, você às vezes vê umas ondulações. E pode inclusive ter aquela coisa vermelha do processo inflamatório na pele. Fica avermelhado, a gente chama de flogose, fica um pouco mais quente e com uma coloração rosada ali. Isso acontece com silicone injetado também, que é o silicone líquido. Esse o industrial que o pessoal fala, né? isso que, inclusive, alguns caras usam, mulher usa também, que eu vi outro dia, para aumentar o tamanho de músculo e tal. Tem uns caras que Você injeta usa- óleo, injeta. Usa pra tudo, é um óleo de silicone, né? Isso aí não é perigoso entrar no sangue? O cara errar. Se ele errar, ele pode entrar no Ele aplica no sangue, músculo ou não? embaixo da gordura, onde loucura, quiser, na hein? verdade, né? Loucura. Porque o corpo aceita Já a morreu um injeção. monte, por causa disso. Eu já peguei casos também para poder Tirar o óleo. tirar esse silicone. Você não consegue tirar o silicone, você tem que tirar, por exemplo, fazer uma lipo, Ah, e aí sai um pouco de gordura com o silicone que tá em exagero, mas vai sobrar um pouco de silicone lá dentro. É muito difícil. Porque o silicone líquido ele também infiltra. Já peguei paciente que fez culote, por exemplo, e tem silicone no tornozelo. E não fica, Aquilo desce. ele desce. Desce. E não fica, mesmo ficando um pouco, o organismo não fica no sistema anti-inflamatório o tempo Ele todo? fica, mas uma quantidade menor, a reação também é menor. Então ele incomoda menos. Porque esse paciente que precisa tirar é porque ele tá com dor, porque ele tá inflamado, ele tá com a pele toda vermelha. Então tá exacerbado isso aí. Tem paciente que tem que dar corticoide para diminuir essa reação. Porque às vezes é um lugar que você não consegue nem tirar. Por exemplo, tem parte do rosto que tá perto de nervo, você não tem dificuldade de tirar ali, de mexer. E aí você tem que tratar com corticoide nos processos de inflamação, né? Que não é constante. Às vezes é um processo inflamatório e melhora com o tratamento. Pode aparecer de novo depois. Os seus filhos se especializaram em quê? Então, eles revalidaram recentemente. É. Então, Já estou trabalhando aqui. já estão trabalhando como médico clínico, né? Em pronto-socorro, remoção, essas coisas assim. O governo deu uma E força vão- para revalidar, porque não tem médico no Brasil hoje, tá um problema, né? É, Tá um problema aqui A no Brasil. revalidação- Já faz um tempo já. a revalidação não é tão simples, porque quem comanda é o Conselho Federal de Medicina, né? É, Não é exatamente o governo, né? é, Então, assim, para também não virar bagunça, mas claro. também tem a prova não é tão O fácil. cara tem que ser bom. A prova não é tão fácil e tem que também saber, né? Não adianta também só E receber uma algum autorização. deles se especializou em cirurgia plástica? Não, ainda não, porque com a revalidação eles começaram a trabalhar Agora e vai agora tem que se especializar preparar agora. Mas quanto para tempo fazer agora, uma prova.
Então, eles têm que fazer uma prova, geralmente é final de ano, começo do ano, que tem uma prova para especialidade, ortopedia. Agora, eu já sei que seu filho não operou, mas já te acompanhou em cirurgia, Os né? dois, Os sempre, dois, para sempre, olhar sempre. como Na funciona. verdade, depois que eles entraram na medicina, nas férias, quando eles vêm, eles entravam em campo comigo também. Já iam aprendendo o beabá de uma cirurgia, que é técnica cirúrgica, instrumental, começar a dar ponto, essa coisa toda. Você tem uma clínica, né? A sua clínica fica, que bairro que fica aqui no Eu tô no Jardim Paulista, Jardim ali, em frente Paulista. Sua ao clínica Parque do Ibirapuera. aliás, aquela rua lá é um pouco famosa porque tem muitos cirurgiões plásticos de renome ali, né? Então, virou uma rua médica, né? Porque tem Médica. muito dermatologista, tem cirurgião plástico, E a tua clínica faz tem mais a sua fisioterapia. clínica faz o quê além de cirurgia plástica? Eu tenho a Você tem parte. outras especialidades lá de pessoas que trabalham com você lá, né? Que fazem. Eu tenho mais um cirurgião plástico também que trabalha na clínica. Eu tenho um endócrino, mas o endócrino ele é online. É online. É online, ele não fica na clínica. E embaixo nós temos toda a parte estética, né? Fisioterapia, é um spa. Então tem toda aquela. Parece que você tá no Japão. Na verdade é mais Tailândia. Eu trouxe decoração da Tailândia. Leão na Então porta, né? eu coloquei uma coisa meio asiática, assim, que fala conversa com massagem, né? A coisa da Tailândia conversa muito com massagem, né? Bom, você é um Com cara que tratamento. viajou quase o mundo, você viajou o mundo inteiro quase, né? Um cara bem, além de ser um cara culto, um cara que conhece muita coisa, discute qualquer assunto, até como médico é uma coisa um pouco difícil aí. A maioria viaja, tal, mas você é um cara que bem enfronhado. Eu já tive a oportunidade de estar junto com você em algumas situações, inclusive o Ailton também faz parte da Associação Internacional de Chefes de Polícia Americana, porque por ter sido médico no Militar, exército fui militar. militar. Então, assim, muito, assim, muita coisa aconteceu. Eu queria saber de você. Eu sei que você também faz um baita de um trabalho social e já faz alguns anos. É. Você ajudou muito uma casa de crianças com problema e tal. Eu queria que você contasse sobre Na isso. verdade, isso é uma coisa assim de eu moleque. Eu gostava já dessas coisas já desde de moleque. Nós começamos com uma brincadeira. Na época áurea da patinação e do skate, nós montamos um grupo de 28 pessoas. Eu e um outro amigo, a gente vinha em São Paulo, a gente tinha aulas aqui em São Paulo, voltava para lá, dava aula para esse grupo, e nós montamos um grande grupo lá, e nós fazíamos show beneficente. A gente não ganhava nada com isso, era realmente pelo prazer de fazer, e as prefeituras contratavam o show para arrecadar esse dinheiro para alguma entidade que interessava para eles lá. Então isso já vem desde os meus 16 anos, essa coisa de querer ajudar ONGs nesse sentido. Quando eu fui para a universidade, eu comecei a trabalhar com uma ONG que cuidava de autistas e síndrome de Down. A ONG fazia sociabilização dessas crianças. Então ali eu dispensava um tempo meu para isso também. Depois de formado, eu comecei a direcionar algum tipo de ajuda para ONGs de São Paulo. E aí nós começamos com crianças com câncer. Então nós passamos já por 3 ONGs de crianças com câncer. Hoje a gente ajuda uma também de crianças que ficam assim desprovidas de suporte por causa de violência sexual, essas coisas assim, que é ali em Marcilac. E então assim a gente está sempre vendo uma maneira de poder ajudar, né? Tem ajudado alguma coisa também numa ONG espírita que também cuida de crianças. Sempre tem Tenho pego uma religião por trás. Tenho pego umas camisas de futebol autografadas que a gente tem uma certa facilidade. Dou para eles fazerem doação, eles conseguem. Você opera muito homem também? Acho que tem uns 20, 30% de homem no consultório. O homem tá muito vaidoso hoje, né? Eu falo assim, ó, o homem sempre foi vaidoso. Hoje, o homem se sente livre para poder estar nessa vaidade. Porque se você olhar lá atrás, você quer mais vaidade do que aquelas polainas que colocava aquela capinha branca em cima do sapato? Sapato. Napoleão. Olha a vaidade disso, né? Pra que, Então, pra que aquilo? pra que aquilo, né? É. Então, assim, essa coisa da roupa de linho, né? Era uma coqueluche, essa coisa da gente usar gravata, tem os adornos de homem, né? E o homem usa, então... Só que hoje eu vejo que o homem tá mais à vontade. Acabou aquele negócio de que o homem é afeminado, se ele vai se cuidar, se ele vai fazer alguma coisa assim. Acabou, esse negócio não existe mais. Você também tem também uma vasta experiência e um relacionamento muito grande e um trabalho que você faz há muito tempo de apoiar a cultura.
Sim. Você apoia a cultura muito, inclusive. Inclusive a cultura teatral, que é um negócio que. Então, eu sei que muitos artistas, inclusive agora mesmo, você está apoiando um grupo de peça de teatro que já está com 4 anos estourando aí. Eles vão pra 7 já. Vão pra. 4 só no Gazeta. Meu, que medo, hein? É. Eles são ótimos, Sim. cara. E vão adiante, cara. E vão adiante. Porque eu São fui ótimos. semana passada, tava lotado. E aí fiquei sabendo por eles que já teve sold out, assim, de não ter E esse. você já operou gente, você já operou muito artista, não só de teatro, mas da grande mídia. Aham. Eu sei. Você operou. Você também operou a Xuxa, não operou? Eu peguei bastante gente aí, cara. Essa história do teatro começou lá atrás também, logo que eu comecei a trabalhar com moda. Tinha um pessoal que trabalhava muito com televisão. Eu tava já no meio da moda, já tava enfronhado nesse meio, fazendo um trabalho muito forte. Só que assim, começou a vir não só a modelo e o modelo, começou a vir produtor, começou a vir fotógrafo, maquiador. E esse pessoal, eles também são vinculados ao outro tipo de artista, do meio musical e do meio teatro, televisão e tudo mais. Mas tinha um pessoal que trabalhava muito forte com o meio televisivo, os artistas de televisão. Falei, olha, o pessoal de teatro tá meio perdido, aí não tem um pessoal que tá cuidando dessa turma. Então, o que que eu fiz? Comecei a pegar produtores que já tinham contato com a gente e comecei a fazer um apoio cultural com eles. Comecei a cuidar do elenco, a gente tinha um trabalho mais corpo a corpo com eles e tudo mais. E aí isso começou a tomar um vulto também. Então hoje, depois eu comecei a pegar as Não era salas de só cinema. questão de usar o Ailton e o Dr. Ailton e a clínica dele. É a questão da confiança também. Porque você imagina um cara que sobrevive da imagem, Sim, tem que fazer um tratamento com você de estética. sim. Por isso que foi legal esse trabalho com o modelo, porque isso me trouxe uma condição, porque a modelo Isso ia, me impressionou na época, para sabia? capa de revista, eles faziam capa de revista, elas faziam editais, né? Além das grandes passarelas, né? Então aquilo, assim, eu tinha que ter muito cuidado com tudo. Inicialmente era um estresse absurdo, porque, meu, estragar a carreira de uma pessoa, você imagina? E o Não é engraçado, só estragar o corpo, você estraga a carreira também, né? não, o engraçado é o seguinte, que você não gosta de falar. O japonês já é um cara mais Mais quieto, a gente é mais low quieto, profile, né? é O verdade, é jeitão verdade. dele. E você não comenta, a gente que vê, que convive, as pessoas que eu conheço que convivem com você, vários É. artistas que eu conheço de televisão, por ter trabalhado, por ter dirigido na área, hoje apresento programa, mas de falar, ó, pô, é aquele médico que faz. E eu falo, pô, mas ele não fala nada, cara, não comenta nada. E às vezes a gente frequenta, a minha mulher mesmo atualmente frequenta a clínica dele por uma questão de doença vaidosa. Doença vaidosa é ótimo. Essa palavra nem sei se essa palavra existe. Porque, meu, eu nunca vi. Meu, a vaidade, vou te falar, dá medo. E por questão de confiança também, né? Porque o Ailton precisa ter confiança não só como profissional, mas também com quem está lidando, com a pessoa que está lidando. E eu vejo que você não comenta. A gente tá convivendo e tá vendo. Pô, quantas vezes eu não vi um. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes eu não vi um global dentro da tua sala lá, ou um cara da TV Record, uma pessoa da TV Bandeirantes. Quantas vezes eu não vi, né? A gente lá se consultando, e às vezes nem falava nada. E pessoal de teatro, gente. Eu vi uma época, um pessoal novo de televisão que fazia novela com Lá na você clínica, lá, lá. na clínica. Quer dizer, um É vai que são- falando pro outro, a questão é. de confiança, esse jeito seu de ser low profile também dá uma segurada, os caras não querem que fale muito e tal. Porque assim, são meus pacientes, né? É. Eu tenho que prezar isso também. E, e artista, até quando vai na rua, que todo mundo quer fotografar, essa coisa toda, eles ficam incomodados às vezes também, né? Então também não posso eu, do nada, sair falando aí de quem eu atendi, o que que fez, o que que deixou de fazer. Não acho ético, né? Eu tive uma entrevista com aquela vidente, a Chagrazik, e eu acho que eu tenho que entrevistar todo mundo, apesar de não ser o meu editorial, normalmente não é esse, que é bem institucional, mas como está em evidência, faz parte da comunicação hoje você dá abertura para esse pessoal aí. E ela fala sobre inveja. E a inveja já caiu sobre as suas costas e você foi um cara injustiçado. Já. Mas já foi resolvido até, eu não diria nem juridicamente, mas houve um bom senso dos órgãos fiscalizadores aí e tal. Aham. Isso te faz chorar, Hilton? Zaca, isso nunca me fez chorar, cara. Porque assim, desde o momento que você não erra, que você não tá fazendo nada errado, você não tem o porquê, né? Foi sofrido, foi difícil? Foi. Mas, cara,
não me pesa, né? Não, Não, e não é uma outra culpa coisa, que me a pesa. questão e outra, essas questões quando eu falo inveja, eu acho que quando o cara tá muito quando ele tá muito em evidência, isso é normal do ser humano, né? O que a gente tá falando aqui é que é normal do ser humano. Quando ele tá em evidência, normalmente alguém tem que questionar. Que foi o que a própria Charlene falou aqui, falou, não, eu sou vidente, eu vou falar, eu dou nomes, eu não tenho nenhum problema com a área jurídica. Tem gente que se posiciona, né? Então, assim, todo esse movimento de pessoas importantes que te procuram, um vai falando pro outro, não, o doutor assim, doutor assado, acaba criando. Eu também tive esse problema, imagina. Por várias vezes eu tive esse problema de as pessoas me questionarem porque viam que quando você se sobressai. Sim. Só que eu sou um cara diferente que você. Eu falo, eu me exponho e eu comprometo. Isso é uma coisa que eu falo, sempre fui. Eu falei, é? Você quer saber quem é o Zacarias? Olha na internet. Aham. Hoje é um baita de um, né? Uhum. E assim, e tem coisas que estão na internet que não são verdadeiras. Esse é o grande problema da internet, né? A gente Que aceita qualquer coisa. A gente discutiu aqui a liberdade de expressão Sim. falando sobre isso. Porque, precisa checar, ver se é verdade. Só dar notícia para dar audiência. Entendeu? Isso é um perigo. Tá muito equivocado isso E daí. o tal do sensacionalismo, né? É. Aumenta aquele negócio de um jeito e faz a pessoa acreditar de Aí uma outra vai. forma que não é também. Aí que vai para tudo quanto é rede, os caras não têm conteúdo, aí pega do um, pega do outro, né? Então, assim, e aí acontece muito isso. Então tem que ter um baita de um cuidado. Porque os médicos nos Estados Unidos, eles. Eu acho que eu até mandei para você isso um dia. Os médicos nos Estados Unidos hoje tem que ter uma pólice milionária, né? Se o cara cometeu um equívoco. Tá frito. Isso eu digo eu digo na cirurgia mesmo. Qualquer coisinha ele é processado. E é coisa de $1 milhão Uhum. de indenização. Não é que nem no Brasil. O cara vem e te pede 100 mil e o juiz fala, não. Aqui cabe só 5 ou 10 mil. A gente passou por um período ruim também, porque os juízes não entendiam direito essa coisa da plástica, né? Porque era um movimento de resultado. Não tinha um meio do caminho ali que podia ter desvio. Hoje eles conseguem entender melhor, porque tem coisas que são inerentes ao procedimento. Então não é porque o cara fez errado, ou porque o cara fez indevido, ou porque... É porque o corpo reage também. Você faz um procedimento, o corpo tem a reação dele. Não, Nesse procedimento, você bota um produto lá que não é legal, que nem isso que a gente estava falando agora, mas tem pessoas que não tem nada, o corpo não rejeita aquilo, o corpo deixa aquilo quieto lá. Ele bloqueia e tá lá quietinho. Mas tem gente que já dá essa... Não, o próprio Ministério Público, que é o órgão fiscalizador em algumas situações, eles também perguntam, querem saber como é que funciona, como é que é. Legal, hein? Gostei do que você está me falando. Será que você pode operar minha pálpebra? Acontece. Porque fica uma coisa convincente, né? Sim. E esses equívocos que não poderiam. Que foi que a Charlene falou aqui na entrevista, falou que uma coisa que ela fale, uma coisa, acaba com a carreira dela ou de qualquer outro por aí. Sim. O cara que ela tá, né? É óbvio que vidência é uma coisa muito pessoal, não dá para você discutir num momento desse, mas essa questão de você ser profissional, às vezes você quer ser. Você enxerga que hoje as pessoas. Isso num todo, tá? Uhum. Até não sei como é que é dentro da sua clínica, para trabalhar. Elas não são muito comprometidas hoje? Não. Hoje, de verdade, você nem pode falar sobre isso, que você vive disso. Eu posso falar. Mas tudo virou comercial hoje. O hospital virou comercial, o plano médico virou comercial. É um baita de um problema. Eu falo isso porque eu tenho também alguns problemas que eu estou resolvendo com o plano médico. Uhum. Porque os caras do nada quer cancelar o plano sem te comunicar e porque você tá tendo mais idade, né? Então aí acha que é prejuízo. Mas eu acho que esse comprometimento falta, viu, Zacarias? Não, eu sempre falo isso. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos falar de hospital que é a tua praia. Você entra no hospital, até você achar um cara, alguém para te dar. Porque normalmente você vai no segurança. Shopping também tá assim. Você tem que ir no segurança às vezes, né? Então. Aí você vai numa pessoa e fala, você sabe o cara que o médico tal, ou aonde que atende tal? Ele tá com um monte de gente sentada no balcão. Ele fala assim, puta, não sei. Dá pra você perguntar pro cara do lado? Não sabe nem o que tá fazendo ali, Aí, né? na minha época, quando você entrava pra trabalhar, você tinha que conhecer tudo na empresa, não fazer. Eu tinha Mas muitas vezes tinha o crescimento da empresa, né? Você entrava num posto mais baixo e ia subindo até você ser alguma coisa a mais. Não era específico que você entrava só pra fazer aquilo.
Eu trabalhei muito tempo numa multinacional, tenho um maior orgulho na refinação de milho Brasil, que depois virou Unilever. Sou inclusive previdenciário hoje, vitalício. E eu tenho um orgulho porque tinha uma história lá dentro Mas isso era questão de perfil, né? Uhum. Ó, eu precisava resolver um negócio. Ele falou, vai num tal de Zacarias, no 12º andar. Se ele não resolver, ele sabe quem resolve. Uhum. Porque eu era assim, era perfil. E isso me incomoda, porque não que as pessoas tenham que seja igual a mim, mas eu vejo que, não há comprometimento. Então, olha o perigo que as pessoas correm e a responsabilidade, no seu caso, do médico. Uhum. Que você tem um monte de cara trabalhando com você lá, pondo a mão na massa, né? E às vezes, Tem que ficar não de olho em digo, não digo que é o pessoal que trabalha com você, né? Mas eu enxergo muito isso. Mas tem que estar sempre de olho em tudo, não tem jeito. Paciente, você tem que... Você viu os problemas que deram agora há pouco tempo na mídia aí, mas aí coisa pesada mesmo de médico, né? Que mostrando ao vivo as câmeras, né? Coisas absurdas que Sim. aconteceram. Por isso que tem que ter uma certa. Isso também tem que ter uma certa confiança no médico. Porque você vai ver o paciente sem roupa. Você vai ver a Você tem mulher. que confiar na Você vai ver pessoa a e no mulher profissional, Você né? vai ver a mulher do seu amigo que anda com você, né? Que vai indicar, ela vai indicar uma amiga. Uhum. Então você tem que deixar o instinto do homem de lado, que o médico acaba acostumando, até para ver morto ele tá acostumado, Sim. né? Que ele acaba, que também tem uns... Então é uma coisa um pouco... Tem que ter uma certa vocação, habilidade, uma integridade, que é uma coisa absurda. E esse caminho está sendo desvirtuado, na verdade, né? Pelo lado comercial que você falou. As pessoas estão indo muito pro lado comercial. Porque tudo hoje é remédio, toma isso, toma aquilo. Eu tenho visto uns caras dando consulta na internet. Até que tem coisa que eu mando pra você lá, que eu vejo lá. Mando até pra alguns médicos. Eu vejo algumas coisas, eu mando pra médico. Bom, eu não sei, porque a pandemia, eu acabei até me especializando em algumas coisas. Em remédio que você tem que tomar. Acabei entrevistando alguns médicos de renome, que cuidava disso e cuidava daquilo. Que a pandemia acabou até criando algumas... maior especialidade como é que eu diria? Quando você vai tomar uma vitamina, por exemplo, ela tem que ter uma outra coisa para não, Entendi. entendeu? Para não criar... Por exemplo, você vai tomar um suplemento, tem que ter um outro acompanhando, porque esse suplemento ele é bom para Ele isso. depende do outro Ele para controla, poder... vou dar um exemplo, a vitamina D, que eu falo sempre, que virou a André, fala que eu até incomodo, que eu fico toda hora falando pros médicos. A D, que é o hormônio regulador da imunidade, tem que tomar. Só que hoje já descobriram, e tem que ter uma carga mais alta, que até os marcadores de laboratório aumentaram. Só que hoje você tem que tomar com uma tal da K2 e MK7. Porque a K2 que tiram, se houver um excesso, tira o cálcio e joga no osso. Entendeu? Então virou isso. Hoje a pandemia acabou dando uma... Você operou muito na pandemia? Chegou a operar na pandemia, não? Não, na pandemia eu fechei total, porque foi um pedido até da sociedade. Nós ficamos 6 meses, eu acho. Tem muita gente que deixou de operar, queria Praticamente operar fechado. Mas depois eu fiquei sabendo que muita gente aproveitou para operar, né? Tá. Não sei como conseguiram fazer isso a nível de hospital, porque os hospitais estavam meio bloqueando a entrada também, até de visita médica, né? Mas a gente fechou 6 meses, nós ficamos 5 meses e pouco. Ficamos fechados, depois voltamos devagarinho e tal. Depois teve uma segunda etapa também que foi meio conturbada, mas não era tão restritivo, né? Depois foi soltando e foi voltando ao normal. Mas a pandemia foi danado. Eu queria agradecer a tua elegância, viu? Você sabe que eu sou um cara, sou seu fã. Porque é um cara que eu tenho confiança, sabe disso, que a gente é mais velho e é ciumento, né? Eu sou ciumento, por isso que a minha mulher opera com ele. E a questão é a seguinte, eu vou te fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Espero que sua vida ande agora daqui pra frente, né? Nós vamos dar uma... E pra quem que o Ailton Takishima entrega o cartão de visita? Cartão de visita? Zacarias, né? Não, eu já sou cara. Eu sou suspeito, pô. Então, eu entrevistei um desembargador essa semana. Ele falou assim: não, vou entregar pro Zacarias, pra você, porque você é isso, aquilo, acolá. E eu te amo. Eu falei, pronto. Entendi. Aí ele falou: não, Zacarias, você é um cara que todo mundo gosta de você, aquela coisa de coisa. Eu falei, isso Cara, aí eu faz acho que- parte acho do talento, eu acho. Eu acho que uma coisa assim que tá dentro da minha área, que eu olho muito para isso, é para cientistas, cara. Eu acho que a gente depende demais deles para manter a vida nesse planeta. Esses a gente tem que tirar o chapéu. Esses porque caras, eles têm não aparece o nome, uma vocação, uma habilidade a mais, né? não aparece o nome, você não sabe quem Quem é, é o não sabe cara. quem tá morrendo do outro lado.
né? Sem Pra dormir, poder- para poder achar como foi na pandemia. É. Um monte de cientista para tudo que é lá desesperado, tentando achar um caminho para fazer uma Morreu, vacina. e morreu que cientista, morreu. morreu médico, muito É. também. Então, assim, não é porque tá dentro do que é a área de saúde que é o que eu faço, mas eu acho que manter a vida no planeta depende do cientista. Valeu. Obrigado, Zaca, pelo convite aí. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli.